Só deu start na gravação da web aula ao vivo de hoje, né? Sei, semana passada, né? Igual eu tinha avisado anteriormente, né? Eu liberei para vocês participarem, né? Se inscrever e participar do workshop. Ah, olá, Lara, tudo bem? E, inclusive, teve alguns problemas aí, muita gente não conseguiu acessar o link, tá? Aí eu pedi o Luiz, ele tá liberando lá naquele link que vocês têm do WhatsApp, tá? Da turma, as cinco palestras, né? A palestra que aconteceu desde o dia 25 até o dia 29, tá? E se você não conseguiu fazer a sua chamada lá, tá? É porque assim, a aula de vocês é na terça, né? Mas assim, pode ser que você tenha assistido só na terça-feira, e você tenha perdido os outros dias, tá? Inclusive as palestras já estão liberadas. Como que ela é, como que ela é liberada para você? Se você fez a inscrição, ela é um link de uma sala. É como se fosse a sala sua, né, da UC atual, né, de eletricidade. Só que lá tem, né, tem a chamada, você pode assistir, reassistir, caso alguma você não teve oportunidade, né? E é importante você assistir, você se inteirar dos assuntos, né? Teve o pessoal aqui da EJA também, né? Teve o pessoal da computação falando sobre IA, né? Tivemos aí sobre energia elétrica. Então você pode ainda acessar a sala, o link está lá no grupo de vocês, tá? O Luiz, ele já deve ter passado, se não passou, ele vai passar para vocês. Para quem ainda não fez inscrição de algum dia, fazer e poder assistir o conteúdo, poder gerar a presença para gerar o seu certificado, tá? E vai ser só gerado se você dentro da plataforma fazer o registro lá, tá bom? Antes da gente iniciar aqui a aula, deixa eu compartilhar as diretrizes do Senai Unidigital, tá? Depois a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Dicas: escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a nossa sala aqui. Pessoal, então semana passada, né, eu liberei, inclusive alguns de vocês acho que estava tentando entrar aqui, né? Só que eu tinha esquecido de desocultar o link da aula, tá? É só apertar o F5 aí, você vai conseguir entrar novamente, tá? Eu ocultei o workshop, mas o link aqui de inscrição também. Pois não, deixa eu ver, a Lara. Pois não, Lara, tem alguma dúvida aí? Tá saindo seu áudio ainda não. Não, não saiu ainda não. Na hora que você conseguir aí, você pode falar aí, tá?
Vou continuar aqui, tá? Aí na hora que você conseguir, você pode perguntar aí. Como vocês não tiveram a aula aqui do dia 26, né? Eu liberei por shopping. Eu já deixei para vocês não perderem, porque essa UC de eletricidade ela é muito importante. Tem alguns exercícios aqui que eu não posso me dar o luxo de perder um dia de aula ou dois, porque eu preciso nessas 8 aulas falar de todas essas atividades. Não só da atividade, mas do conteúdo envolvido, tá? Então eu já deixei, né, uma aula gravada aí do dia 26, liberei aquela pasta, né, que a gente sempre deixa com conteúdo extra. Então hoje nós vamos continuar e pelo conteúdo já está liberado, tá? O conteúdo está aqui na aba aqui, ó, de vídeo aula. Eu liberei agora há pouco, tá? Eu tinha esquecido. Ó, essa aqui foi a aula gravada, tá? Peguei de outra turma, tá? E aí, essa aqui é a pasta de hoje, inclusive, já o Luiz já deixou tudo pronto aqui, né? Para que a gente tenha uma postagem o mais rápido possível, né? Amanhã, no máximo até amanhã, né? Na parte da tarde já vai estar disponível a aula que eu estou gravando agora, tá? Então, eu deixei a análise dessa atividade. Professor, a gente fez mais atividades, né? Do que esse planejamento. Não tem problema, eu faço alteração, tá bom? É porque às vezes eu preciso ir mais devagar, porque assim, essa atividade hoje, a 4 aqui, ó. Então, ainda, né, lembrando, ainda estamos em circuitos, né, de domínio da parte de tensão e corrente contínua, tá? Então, a gente já analisou esse primeiro aqui, ó, que faz parte do atividade 2, tá? Já analisamos esse daqui, que ainda também faz parte da atividade 2. E esse daqui, se eu não me engano, acho que é o único que ele é da atividade 4. Atividade 2 são dois exercícios. Atividade 4 é um, deixa eu ver, é um mesmo. E atividade 5, essa é mais pesada, né? Vocês devem ter visto aí, que são 7 exercícios, tá? Alguns são teóricos, outros são, né, como se diz, fazer aí no cálculo na mão aí, tá? Então, hoje, vamos analisar essa atividade aqui, por quê? Né? É, vocês ainda estão no módulo básico, né? Vocês já viram comunicação oral e escrita. E lá em comunicação oral e escrita, lembra que tinha uma atividade que você tinha que fazer um relatório, na verdade, você tinha que consertar um relatório de acidentes, tá? Na vida profissional do eletrotécnico, do técnico em mecânica, né, do engenheiro eletricista, do engenheiro mecânico, de todas as áreas, há momentos em que você tem que fazer um relatório técnico. Já dando spoiler, quando você se formar, né, como eletrotécnico aí no Senai, você vai acessar o seu conselho, que é o Conselho dos Técnicos, né, o chamado CFT. Antigamente, esse conselho era no CREA, tá? Depois eles separaram, tá? E hoje em dia o técnico é o Conselho Federal, né? Os técnicos, aí tem as várias regiões, tem a região um, região 2 e dependendo da localidade, o CRT, né, o Conselho Regional, é igual aqui, né? Nós temos o CREA-GO, né, que é Goiás, região Goiás, tem o CREA-SP, CREA São Paulo, do mesmo jeito, só que o Conselho dos Técnicos, ele é mais resumido, ele é chamado de região, aí tem, sei lá, região Centro-Oeste e por aí vai, tá bom? Pessoal, então quer dizer que quando eu finalizar esse curso, eu vou estar qualificado. Esse é o jargão, tá? Você fez um curso de qualificação. Se você fizer engenharia, você fez a qualificação em engenharia, tá? É porque aqui no jargão do Senai, qualificação tem um outro significado, tá? Eu estou pegando o significado raiz mesmo,
que ele foi cunhado tanto pelo CREA e quem herdou esse jargão foi também o Conselho dos Técnicos, tá? Quando fala que você é qualificado, né, você tem que entender, né, é uma qualidade, né? Mas esse qualificado quer dizer que você tem ou um curso técnico ou um curso superior, né? No caso, se for do eletrotécnico, né, é o curso Engenharia Elétrica, tá? Aí quando fala que você é capacitado, quer dizer que, por exemplo, para a área da elétrica, diz que você é capacitado como eletricista predial, eletricista industrial, temos o eletricista de rede de distribuição, eletricista de linha viva de distribuição, tem o linha viva de transmissão e tem o montador eletromecânico, tá? Esse montador eletromecânico, ele, né, pega um pouco as funções aí do eletromecânico ali, né? É, por exemplo, igual na automação, né? Tem um engenheiro de automação, tem um técnico em automação e tem, esqueci o nome lá, o termo é, peraí, deixa eu só olhar aqui ó, tem ó, instrumentação e controle, o instrumentista. Seria o eletricista, só que da parte da automação, tá? Tem um inspetor de manutenção, se eu não me engano, seria o eletricista na parte, né, que seria o equivalente ao eletricista, só que para o pessoal lá da manutenção mecânica, né? Manutenção eletromecânica também, tá? Então existem funções que são análogas aí, né? No nosso caso aqui é o eletricista. Aí quando eu trato de eletricista, eu falo que é capacitação, tá? Quando eu tenho um curso técnico ou curso superior, eu chamo de qualificação. Quando eu tenho um curso, né, que não tem um conselho, por exemplo, não existe. Ah, professor, mas tem um sindicato dos eletricistas. Tem sindicato, mas não tem o conselho dos eletricistas, tá? Eles não respondem por conselho próprio e nem muito menos pelo dos técnicos e nem o CREA, tá? Porque ele é um curso, segundo o jargão da Câmara de Educação, tá? O eletricista, por exemplo, ele seria um curso livre, tá? Como assim, professor? Eu não preciso, por exemplo, para você ter o curso técnico ou curso superior, você tem que ter o segundo grau completo, né? E fazer uma prova, né? O SISU lá, né? O chamado vestibular, tá? Mas para o curso de capacitação, você precisa, né, fazer um curso de capacitação, né? Ser aprovado e daí você vai receber um certificado de capacitação. Toda empresa que você for trabalhar como eletricista, existe ou um técnico ou um engenheiro que ele é o responsável técnico por todos os eletricistas que trabalham ali. Ah, professor, então quer dizer que tem um técnico, um eletrotécnico ou um engenheiro, né, dependendo do que a empresa contratou, que ele valida, que ele homologa os eletricistas que estão trabalhando. O Fábio levantou a mão aí, pode falar aí, Fábio. Boa noite, professor. Tá escutando? Tô escutando. É a Lara pediu lá no grupo lá para avisar o senhor. O microfone dela não tá funcionando. Sim. A respeito da aula de terça-feira passada, por conta Então do. ela tá salva, tá? Eu deixei uma aula gravada lá, tá? A do dia 26, né? Então ela não ocorreu, mas ficou uma gravação do Não conteúdo. ocorreu, usei de outra turma, tá? Assim, para vocês não perderem, porque eletricidade eu preciso de todo o tempo possível, né? Igual nossas aulas, elas são 1 hora, né? Então, né, são 8 aulas, então 8 horas. Eu tenho pouco tempo para falar do conceito, né? Falar, né, do que envolve a eletricidade, de circuito alternado e contínuo, tá bom? Então você pode entrar aqui na videoaula, aqui, ó, na aba de videoaula, e a aula do dia 26, ó, embora nós não tivemos, né, vocês participaram lá do workshop, ela já está aqui, ó, inclusive eu já tinha liberado
eu mandei mensagem, tá, para vocês. Pode ser que vocês não tenham visto aqui, mas eu avisei, tá? E inclusive a Vitória, na Vitória não, é o Luiz, tá? Ele vai disponibilizar para quem não conseguiu fazer a chamada, que eu sei que teve muito problema lá, o pessoal não conseguiu registrar, tá? Teve muito acesso, tá? Aí você tem ainda um tempo para registrar, inclusive outro dia, porque ela aconteceu de segunda, né, do dia 25 até a sexta-feira, no dia 29, tá? Então já está aqui a análise da atividade, ela já está nessa pasta aqui e a aula está aqui, está disponível, beleza? Então não se preocupe aí, Fábio, Lara, tá bom? Então era essa pergunta que eu queria fazer. Então, professor, então quer dizer que eu, futuro eletrotécnico, posso me responsabilizar tecnicamente por todos os eletricistas que trabalham numa empresa, por exemplo, CEMOC, né? Eu sei que em catalão tem o CEMOC, né? Então quer dizer que você pode ser o RT, né? O responsável técnico, pode ser um engenheiro eletricista também, né? Tanto o eletrotécnico quanto o engenheiro eletricista, ele pode ser o responsável técnico, porque se você não tiver na empresa um responsável técnico contratado, você sabia que, assim, o curso ele vale, o curso de eletricista ele vale. Só que eu preciso, para questões legais na empresa, eu preciso ter um responsável técnico. Inclusive, eu não sei como é que está o conselho dos técnicos, mas até a última vez você pode, inclusive, é, ser responsável técnico por três empresas e você pode, por exemplo, responsável técnico, você não precisa estar fisicamente na empresa, tá? Tem empresa que para ela pegar serviço, por exemplo, vamos supor que tem uma terceirizada em Catalão que ela ganhou a licitação, né? E ela é responsável por dois setores aí de Catalão. Eu não sei de cabeça aqui, né? Aí vamos supor que tem o setor São João e o setor Sertão, né? Então a empresa fulano de tal vai ser responsável técnico, você a responsável, né, por toda e qualquer manutenção nesses dois setores, nesses dois bairros de Catalão, né, nesse bairro que eu inventei aqui. E aí, todo e qualquer serviço que foi executado por essa empresa, que acontecer nesses dois bairros, eu preciso ter ou um eletrotécnico ou um engenheiro eletricista responsável. Se eu não tiver na empresa, essa empresa ela não tem nem o direito de participar da licitação. Ah, professor, então eu posso ser o RT, eles chamam de RT. Então eu posso ser o responsável técnico de, sei lá, três empresas e trabalhar em uma, né, como eletricista ou como técnico, né, como supervisor. E nas outras empresas eu posso ser o responsável técnico, tá? Eu não preciso literalmente estar lá todos os dias da semana, tá? O responsável. Às vezes, só para vocês terem uma ideia, às vezes eles contratam, por exemplo, um engenheiro que ele tem um acervo, eles chamam de acervo técnico, né? Ou um técnico que tem muita experiência, que tem um grande acervo técnico, contrata você só para ser o responsável técnico para ganhar uma licitação, para concorrer com uma licitação. E depois ele pode simplesmente falar, não, beleza, obrigado, aí contrata outra pessoa, né? E geralmente eu lembro que era no mínimo três salários mínimos que você podia. Eu sei que o do engenheiro era isso. Se você trabalha em três, quer dizer que no mínimo você tem que receber três salários mínimos, ou seja, para cada uma nove, o total, né, vai dar no mínimo. Professor, mas eu posso acordar com a empresa menor. Eu sei que o Conselho dos Técnicos e o CREA, a recomendação é essa. Você pode trabalhar por menos, mas eu estou falando, a regra, né, a lei é essa, tá? Mas é aquela história, né? É demanda, né? É demanda por serviço. E geralmente a empresa ela precisa, tá? Ou de um eletrotécnico ou de um engenheiro eletricista, se ela trabalhar na área da elétrica, né? Às vezes o dono da empresa ele é, né? Ele pode ser o RT, tá?
Mas se ele só tiver o capital e não tiver a formação, ele tem que contratar alguém, porque senão ele não tem nem o direito de participar desse processo. E a vida do eletrotécnico, né, e do engenheiro eletricista é fazer relatórios, tá? E esse é um deles, tá? Tá mostrando aqui, ó, que as informações, inclusive, ó, eu achei até oportuno. Deixa eu ver se tá aqui no download aqui. Eu tava dando uma aula agora de eficiência energética. Vou dar só um exemplo para vocês, ó. Tem esse aparelho aqui, ó, não sei se vocês conhecem, ele chama analisador de energia, tá? Você vai instalar ele na empresa. Ele é meio caro, tá? Dependendo aí do. Dependendo, tem aparelhos aqui. Esse daqui eu vi que tava. Você encontra de R$ 4.000, R$ 6.000, até 50 e tantos mil reais, tá? E o analisador de energia, na prática, ele é um watímetro, só que ele tem mais funções, tá? E aí você pode ser contratado, né? Por exemplo, para utilizar. Geralmente eles contratam um profissional que já tem esse equipamento. Para a empresa não é interessante ela comprar esse equipamento e deixar lá. Geralmente ela contrata um técnico, né? Um eletrotécnico ou um engenheiro que tem esse equipamento e contrata o serviço. E esse serviço aqui, ela faz um raio-x, né? Você tem aqui as sondas aqui que você analisa a corrente de fase, né? Aqui é a corrente de neutro, tá? E aqui, por essa outra sonda aqui, eu consigo verificar o potencial elétrico de cada fase. Então, ela lê potencial, né? Ela lê tensão e ela lê corrente, né? Ela é como se fosse, ela é um multímetro na prática, né? Só que o multímetro com mais funções, por isso o valor elevado dele. Você instala, deixa um dia, às vezes 2 dias, né? Lá no quadro da empresa, ele vai te gerar um relatório. Ele vai falar se tem correção do fator de potência. Algum de vocês sabe o que é a correção do fator de potência? Se não sabe, eu vou explicar para vocês, né? Para você utilizar uma máquina elétrica, você precisa tanto o motor quanto o gerador para transmitir energia, você precisa gerar campo eletromagnético. Então, os motores, os geradores, eles geram, ou no gerador, ele gera campo eletromagnético para gerar potencial elétrico na rede elétrica. E o motor, ele gera campo magnético, porque se não gerar esse campo magnético, o motor ele não gira. Sabia disso? Se não tiver fluxo de campo eletromagnético variável, o motor ele fica parado. Você pode alimentar as fases dele. Se não tiver esse fluxo eletromagnético, eu não vou ter uma força aplicada nas bobinas e ele não vai dar partida, né? Inclusive, na partida ele consome muita corrente. Então você pode ser chamado ou como terceirizado ou como funcionário da empresa, como é o caso aqui, ó. Nessa empresa aqui, ó, você, pelo vatímetro aqui, pois não? Pergunta aí, Fábio. Professor, essa Sim, questão que você falou aí seria aquela questão dos bancos capacitor? Você sim, fala, isso sistema mesmo. ativo? Para correção do fator de potência, inclusive o analisador de energia, por que que ele é tão caro? Ele consegue saber a influência de harmônicas na rede. Os harmônicos de ordem ímpar, principalmente o terceiro harmônico, ele é prejudicial, ele é um nível de tensão acima da tensão de pico. O que que ele pode fazer? Danificar, né? Aquecer barramento, ele pode, inclusive, queimar equipamentos, tá? Então, você tem que fazer essa correção do fator de potência de modo aquele 0,92, né, que a indústria, que a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela cobra, é basicamente a correção do fator de potência, o que que ela faz? Ela faz com que o motor e lá também a gerador de energia, ela também faz essa correção lá no gerador. É necessário, porque ela gera um campo eletromagnético, só que esse campo eletromagnético, como ele anda pelo barramento, né, pelas linhas, e ele pode, inclusive, aquecer o barramento de clientes e de outras hidrelétricas, de outros geradores de subestação, tá? Então, tanto a hidrelétrica, outro tipo de, né, de uma termoelétrica,
ela tem que corrigir o seu próprio fator de potência e na indústria, o cliente, né, industrial, ele tem que corrigir esse fator de potência, porque senão ele vai consumir muita energia reativa para gerar campo eletromagnético. Vai fazer com que o motor tenha um desempenho, um torque baixo e os barramentos, as conexões fiquem com efeito Joule elevado, né? Fiquem sobreaquecidas. Inclusive, ele pode injetar harmônicos, né? Sinais de tensão e corrente elétrica elevados, né? Na rede elétrica e danificar os seus equipamentos e também de outros clientes. Aí por isso que é obrigatório você fazer essa correção. É um trabalho que você pode fazer. Quando a gente chegar lá em eficiência energética, a gente vai analisar. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele tem que, por isso que aquela primeira atividade, né, ela não foi à toa. Eu até coloquei disponível para vocês um documento sobre uma limpeza de faixa de servidão, né? Para vocês verem como é que é o formato, tá? Então aqui você vai fazer uma análise, você utilizou um equipamento, um watímetro, tá? E esse equipamento, ele fez a análise aqui, né, da potência e a quantidade de horas que esse equipamento ficou. Não necessariamente quer dizer que esse ar-condicionado ficou o ar-condicionado até que vai, né? Vamos pegar o chuveiro. Não quer dizer que esse chuveiro, vamos supor que lá na empresa, lá no vestiário, eu tenho, sei lá, tô chutando aqui, 30 chuveiros. Não quer dizer que eu peguei esses 30 chuveiros, liguei nessa potência e fiquei 2 horas direto. Essas 2 horas é o tempo, é o somatório. Por exemplo, um funcionário foi lá e tomou banho em 2 minutos, outro foi em 5 minutos, outro foi em 10. E aí o somatório, no, sei lá, na quantidade de dias, 22 dias lá, tá? Isso aqui é o somatório do mês, ó, aqui tá falando, ó. Analisando as informações da tabela, né? Disponível, e após calcular o consumo de cada conjunto de aparelhos, então você pode inclusive, ponderar sobre a quantidade de quilowatt-hora. Como que a concessionária de energia ela faz esse cálculo, essa ponderação aqui, ó. Eu vou pegar emprestado aqui uma conta de energia. Peguei essa conta aqui, ó, que eu uso de exemplo aqui. Isso aqui é antiga, viu? O design agora mudou totalmente. Ah, eu não estou conseguindo dar o zoom. Eu vou dar o zoom sem ser que o scroll do mouse não está funcionando muito bem, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse cliente, esse residencial, isso daqui é o tipo do cliente, ó. Ele tem uma potência, né, até 26 kWh, ou quilowatt, desculpa, instalada. Depois eu vou explicar o que que é isso na prática, né? É como se eu tivesse, né, assim, em termos assim bem simples, eu tenho um somatório de potência de equipamento nessa residência e a estimativa é de 26 kWh. Quer dizer que esse cliente residencial, na prática, ele tem essa quantidade de potência? Pode ser que não, viu? Daí, quando é residencial, você faz a estimativa. Aí tem a estimativa do categoria M, M é de monofásico, 1 quer dizer, vamos supor, até 5.000 watts de potência, ou 5K. O M2 é de 5.000, é 5.100 até 8. Eu estou chutando valores aqui, depois eu mostro para vocês. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que o medidor de energia, né, o que o pessoal chama de relógio, ele vai fazer a conta aqui, ó. Isso daqui é a contribuição, ó, iluminação pública. Aqui está zerado. Por que que está zerado? Aqui está o valor de R$ 5,83. Quer dizer, vamos supor que essa residência, esse local aqui,
ele, sei lá, tem 3 quarteirões, aí a conta deu, sei lá, R$ 200, aí nesses 3 quarteirões eu tenho, sei lá, 60 pessoas, 60 unidades consumidoras, né? Isso tudo residencial, tá? Aí eu vou pegar o valor que deu, né, da iluminação pública, divido pela quantidade, eu não, né, a concessionária de energia. Ela divide pela quantidade e, por exemplo, aqui deu R$ 5,83. Então, isso aqui é um rateio, tá? Então, nesses 3 quarteirões que são energizados, né, por um transformador de 112,5 kVA ou de 75, dependendo, geralmente ou é 75 ou é 112,5. Pessoal, tem maiores? Tem, mas o mais comum é 75 ou 112,5 kVA de potência aparente. Então, esse rateio aqui é o que você vai pagar pela iluminação pública, ou seja, todos esses 3 quarteirões aí, né, a iluminação pública é responsável, né, para pagar ali, são os clientes que estão nesses 3 quarteirões servido por esse circuito que é um transformador. Aí, sei lá, mais 2 quarteirões, eu tenho 60 pessoas, né, 60 unidades consumidoras, ou casas, né, e daí vai fazendo essa divisão, tá? Por isso que não é sempre um valor fixo, né? Vai fazer essa divisão. Aqui, ó, esse quilowatt-hora, ó, por exemplo, o quilowatt-hora é o 53 centavos aqui. Isso aqui eu peguei lá de 2015, ó, 2015. Então, o quilowatt-hora é 53 centavos. A ICMS, PIS, COFINS é a partir da terceira casa decimal, ou seja, menos que 1 centavo. Mas, professor, mas é pouco demais, tá? Para uma pessoa é pouco, mas no universo de vários clientes, né? Isso daqui é uma tarifa, né, poupuda aí, vamos dizer assim. E aqui é o famoso adicional de bandeira vermelha. Quando o reservatório está muito baixo, eles estão cobrando aqui quase 3 centavos, né? Ou seja, é 2 centavos mais os encargos que são essas outras a partir da terceira casa decimal aqui. Isso aqui é a quantidade de quilowatt-hora que ele consumiu. Basicamente, eu pego a potência dos equipamentos que ficaram ligados, daí o medidor de energia ele vai registrar, geralmente a cada 1/4 de hora, ou seja, 15 minutos, ele faz essa varredura aí, mas na prática, eu liguei um equipamento, o medidor começa a registrar lá e ele vai fazendo o somatório até chegar, né? Eu sei que é no máximo 33 dias que pode o pessoal fazer a leitura, no mínimo, eu não me lembro. Eu sei que é praticamente 30 dias, ou 33 dias no máximo, ou um pouco menos aí, eu não me lembro. Inclusive aqui, ó, ele fala, ó, a leitura anterior, ó, deu 1.016 kWh e a leitura, não, a anterior deu 1.000, né? A atual deu 2.228. Então, 2.228 menos a anterior dá 1.212 kWh. Então, foi isso que foi consumido para essa unidade consumidora. Daí, a concessionária pega esse valor em quilowatt, multiplica e vai dar o valor à parcela aqui do consumo. Aqui é a parcela do adicional de bandeira vermelha, ou seja, se eu consumir mais, eu vou pagar 2 centavos, né? Praticamente aqui, eu vou pagar 2 centavos para cada um desses 1.212 quilowatt-horas, que deu R$ 33,43. O somatório aqui, né? A conta, a fatura dessa unidade aqui deu 683 aí na época aí, né? E 72 centavos. Geralmente, você tem aqui, né, geralmente você tem um histórico aqui de 12 meses, ó. Por padrão, geralmente na época das férias, o consumo aqui, ó, até que aqui o consumo ele deu alto, tá? Mas isso é por conta desse cliente aqui que ele tem uma especificidade aqui. Mas geralmente o consumo ele diminui na época de férias, né? Professor, então quer dizer que se eu desligar tudo, desligar até geladeira,
eu não vou pagar nada, vai pagar. Uai, mas como assim? Quando você faz o registro, né, do seu medidor de energia, você utiliza ele como comodato. Como assim? Enquanto você utilizar a energia, ou seja, para todo sempre, né? Quem que vai viver sem energia, né? Quando você utilizar a energia, esse medidor vai estar lá para fazer a contabilização para depois, né? Dependendo aí do quilowatt-hora, e essas tarifas elas variam, tá? Tem o baixa renda, tem vários tipos de cliente aqui, ó. Esse aqui é o reaviso, né? O reaviso geralmente ele vem aqui, ó. Aqui, ó, nessa época, esse cliente estava com a pontualidade. Caso tivesse devendo alguma fatura, iria aparecer o reaviso aqui. Beleza. Então é assim que a conta de energia ela é estruturada, né? Ela é estruturada através desse algoritmo aqui, ó. A energia elétrica em quilowatt-hora é importante, tá? É em quilowatt-hora. Por quê? Aqui, ó, já dá uma dica da fórmula. A potência você tem que fazer o registro a cada 1.000 unidades de watt, ou seja, a cada 1K, né? 10 a terceira. É igual a água. A cada 1 metro cúbico, 1 metro cúbico dá 1.000 litros, né? A cada 1 metro cúbico você paga um valor para Saneago, tá? Inclusive, como a água é um recurso renovável, né? Você tem que limpar a energia, não. Criei ela agora. A energia que eu estou utilizando para energizar essa máquina e dar aula, a energia que vocês estão utilizando no celular aí, ela foi criada na hora, né, que você estava carregando o celular ou se você estiver utilizando um computador, ela está sendo criada agora, online, né? Então, se acabar a geração, a gente fica sem energia. Já a água, não, né? A água, você paga pelo consumo, a quantidade de metros cúbicos que você utilizou, e você paga também para fazer a limpeza, né? Que é o recolhimento lá do esgoto. Mas da energia, nesse caso, é só o consumo, né? Para o residencial, o pequeno comércio, e tem os adicionais aí de bandeiras, né? Quando o reservatório tá cheio, é bandeira verde, então isso aqui vai zerar, tá? E o rateio da iluminação pública. Mas na prática, né? Se não tivesse o rateio da iluminação pública e o adicional da bandeira, ele iria pagar só R$ 644 aí, que foi nesse mês aí de outubro. Beleza. Então, você pode ser, né, chamado aí na empresa para fazer essa análise, ou utilizando um analisador de energia, ou utilizando um vatímetro, que ele é bem mais barato, né? E ele faz a mesma verificação. Inclusive, tem vatímetros que ele parece um alicate amperímetro e eu consigo fazer a leitura, uma pena que ele tem só uma garra, né? Aí tem alguns que ele tem um sistema semelhante a esse daqui, ó. Você consegue colocar 3 garras aqui para a fase e uma quarta para o neutro, né? Para você ver a corrente lá de neutro. Geralmente, quando o circuito está equilibrado, a corrente de neutro ela é zero. Ela existe, tá? Mas aí, quando você tem a mesma potência para as 3 fases, essa corrente, ela existe, mas ela fica anulada lá. Na prática, né? É como se não tivesse corrente, mas isso a gente vai ver mais para frente. Circuitos de tensão alternada. E a outra variável é o tempo. Lá em física, o tempo geralmente em segundos, né? Lá em mecânica, aqui para concessionária de energia é horas, tá? Então você tem que contabilizar sempre relacionada à quantidade de horas. Isso, então quer dizer que eu vou ver esses dados, né? Eu poderia dizer que é uma espécie de big data, né? Você não tem muitos dados, né? Uma quantidade massiva, né? Você tem aqui só o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tem 6 parâmetros aqui, e vezes 2, né? Porque eu tenho a potência consumida e a quantidade de horas, né? E, por exemplo, o chuveiro, partindo do princípio, vamos supor que eu tenho um chuveiro que a posição lá, aquela que o pessoal chama de pelar-frango, né, mais quente, ele é 8.800. Mas caso ele esteja colocado lá naquela posição que é geralmente a metade da resistência, aí vai dar metade da potência, ou seja, vai dar
é 4.400 aqui, né? Mas isso, o analisador de energia, ele consegue, né, na hora que você instala lá no painel, ele consegue fazer essa verificação online aí, tá? Dá para você fazer esse tipo de montagem no painel lá de potência, né, da empresa aqui, para você colher esses dados e dá para você fazer uma estimativa, né? O que a gente está fazendo aqui na prática é uma estimativa aqui, tá? Mas o que ele está falando aqui, ó, que a FSA aqui, ó, organizando os dados de maneira decrescente, né, do maior consumo para o menor, que podem causar redução do aparelho, sugerindo melhorias, né, melhorias no consumo desses equipamentos aqui, tá? Então, eu vou dar uma ideia para vocês como vocês poderiam estruturar esse relatório. Deixa eu compartilhar aqui. Ele está carregando aqui, tá? Já que ele. Deixa eu ver o que eu tô achando. Ah, agora eu tinha apertado aqui, mas ele não tinha carregado aqui, não. Já que vocês vão ver a tela aí. Daí, assim, é fundamental para o eletrotécnico, para o engenheiro, ele ter essa habilidade de olhar para os dados, né, e utilizando os conhecimentos aí, né, que adquiridos, né, entendidos nas disciplinas, né, você pode gerar uma dica, um resultado aí para o seu cliente, né, igual a correção do fator de potência aí que o Fábio falou, né, você, né, indicar, olha, tem que corrigir o fator de potência, utilizar um banco aqui, esse banco ele pode ser fixo, ele pode ser variável, geralmente ele é variável, ou seja, dependendo da quantidade de máquinas que são startadas na empresa, esse banco ele vai gerar uma capacitância para poder diminuir o fluxo de energia reativa. Ó, tá aparecendo aí, acho que agora vai. Beleza. Deixa eu ir lá para nossa. Só achar aqui o slide. Deixa eu ver a última. Ó, essa aqui foi a última tela da aula que eu deixei gravada aí, tá? E agora, né, atividade 4. Eu fiz um resumo aqui, ó, inclusive, eu achei melhor demonstrar aqui, né, na tela, que eu posso fazer um zoom maior, tá? Então, você ou faz a estimativa, né, por exemplo, você sabendo da potência da máquina e tendo a certeza que essa máquina tem essa potência fixa aqui, né, vamos supor que está travado nos chuveiros elétricos essa potência lá, né, ou seja, a máxima aí, né? E aí você tem, né, um contador lá de tempo, né, uma minuteria ali, né, e você consegue saber, né, o tempo que ela foi utilizada. Dá para você fazer uma automação nesse sentido, dá para você instalar no painel, né, no quadro TC, né, para verificar a corrente, TP para verificar a tensão, e com o valor da corrente e da tensão, você consegue saber a potência e a quantidade de tempo, né, o relé lá, ele vai falar, olha, os chuveiros ficam ligados, né, igual aqui, ó, 2 horas, né? Aí ele vai contar o somatório e você vai ter aquele dado ali. Você pode fazer estimativa, você pode colher os dados, né, fazendo a montagem lá no quadro, né? Você pode utilizar um analisador de energia, mas é igual eu falei, ele é bastante caro, né? Dependendo. Você acha ele de 4.000, o mais barato que eu achei foi 4.000, o mais caro foi R$ 58.000, tá? Bem, bem caro mesmo. E daí, ó,
que eu fiz aqui, ó? Você tem essa lista aqui que ela não está ordenada, tá? O que você vai fazer? Você vai utilizar aquela fórmula, tá? A fórmula da energia, ó, vai pegar a potência. Aqui eu utilizei a forma bruta, né, em watts, e depois eu fiz a conversão para quilowatts, tá? Então, os 3.093 watts vezes 8 horas deu 24.744 watts hora. Convertendo para o valor que eu consigo quantizar, né? É só você, por exemplo, o quilo é 10 a terceira, né? Então, três casas depois da vírgula. Quando eu diminuo a casa, eu aumento a potência, ó. Vezes 10 elevado a um, né? Agora não é mais 24.744, é 2.474,4, né? Vezes 10 a um, vezes 10 a 2 e vezes 10 a terceira, que é o K. E aí você vai fazer o cálculo, né, lá no analisador de energia, ou até mesmo no software, no CLP que você colocar lá, ele pode gerar uma planilha de Excel também, colher esses dados aí. O analisador ele faz isso, tá? O computador, ó, ele tem cada um, e esse computador é o somatório, tá? Em média, os computadores corporativos, aqui o que eu uso aqui, em média, eles têm 300 watts aí de potência. Ou seja, uma fonte bem, não é com RTX, né? Não é com aqueles gráficos monstruosos, não. É coisa bem simples mesmo. É para, como se diz, é para funcionar, tá? Então, o somatório da quantidade de computador no escritório deu 1.500 watts vezes 8 horas, né? Geralmente, quantidade de horas do dia, né? Então, deu 12 quilowatt-hora. O chuveiro vezes 2 horas aqui, ó, deu 17,6 kW. E a secadora de mão, né? Eu já vi isso no shopping, né? Que aí você coloca tem um sensor lá, ela pega e joga um ar quente. Na prática, né? É um secador, é como se fosse um secador de cabelo, né? Só que aí ele vai soprar um ar quente, ele tem uma resistência ali, ele aquece a resistência e joga o ar quente na sua mão aí. Beleza. Então, ó, já dá para ver de cara que o maior vilão aqui, ó, são as lâmpadas, né? Quando você pensa assim, não, chuveiro é o maior vilão, tá? Ele tem a potência maior, mas é igual eu falei. Às vezes um funcionário toma banho de 5 minutos, outro de 3 minutos e por aí vai. Geralmente no vestiário lá, né, é jogo rápido ali. Você pode demorar mais tempo, mas aqui é um exercício, né? O fictício aqui. Então, as lâmpadas aqui, ó, eu já organizei aqui, ó, na ordem decrescente aqui, ó. As lâmpadas são os maiores vilões aqui, né? Consumindo a maior quantidade de potência, tá? Talvez, dependendo, é porque assim, se for um escritório, geralmente não tem muitas janelas, essas janelas ficam fechadas. É um sistema climatizado, né? Tem ar-condicionado aí, tá? Então, inclusive, o ar-condicionado está em segundo lugar aqui, ó. Você pode utilizar, por exemplo, eu peço serviço para uma empresa que o pessoal utiliza placa solar. Eles instalam a placa solar, que é um sistema híbrido, né? E daí a placa solar, na época aí, ainda mais que tem de dia, né, que é o horário comercial, às vezes elas tancam pelo período inteiro lá o ar-condicionado. Vocês precisam ver. A economia de energia é brutal, tá? Diminui às vezes, na última empresa que eu vi lá, diminuiu por mês aí, no escritório lá de engenharia, R$ 700 mais ou menos na conta de energia, ou seja, menos 700. Só por ter colocado placa solar para climatização. Tá? Então você pode colocar só para climatização. O secador de mão, ó, tá em terceiro lugar, chuveiro elétrico em quarto lugar e, né, pasmem, né, o computador fica ligado o tempo inteiro. Inclusive o pessoal deixa o computador ligado o tempo inteiro, mas coloca ali em modo de hibernação, ele fica na economia de energia, né? Então, a partir desses dados, você tem que plotar algumas soluções, né? Professor, tem que falar a mesma coisa que o senhor falou aqui? Não necessariamente, tá?
Por exemplo, é lâmpada incandescente. O nome aqui é de propósito, tá? Aí você pensa, aí tem lâmpada de LED. Lâmpada de LED, por exemplo, que ela tem a equivalência de lumens, né? De luminância. Por exemplo, uma lâmpada de incandescente 60 watts, tem lâmpada aí de 10 watts aí, de LED, que ela tem a mesma quantidade de luminância, ou seja, e ainda é luz branca, né? Geralmente lâmpada incandescente é aquela luz amarela, geralmente luz amarela, ela causa você fica com mais sono, sabia disso? Se você está estudando, está trabalhando e né, e você precisa, por exemplo, estudar tarde da noite, se você utilizar a luz amarela, é provável que você durma na frente do computador ou na frente do livro. Se você utilizar a luz branca, você vai ficar mais alerta. Pessoal, rapidão aqui, antes de eu finalizar aqui, rapidão aqui. Vão refletindo aí enquanto eu vou registrar aqui. Só um minutinho, galera. Então, uma solução é você simplesmente trocar a tecnologia da lâmpada, né? Para economizar mais, menos potência, né? Em vez da potência lá de 2.000, aí tem que dividir a quantidade de lâmpadas, tá? Mas em vez, vamos supor que tem lâmpadas de 60 watts, né? Minha mãe falava 60 velas, né? 60 watts, 100 watts, você coloca lâmpadas de 15, de 10, eu já vi até de 9 watts, já vi a menor que eu já vi foi de 6. Não sei se vocês já viram potência menor, e elas têm uma quantidade de lumens, né? Lumens é o fluxo luminoso. Se eu tiver duas com potências diferentes, né, e a mesma quantidade de lumens, elas vão é, iluminar do mesmo jeito. Então, uma solução possível é eu trocar essas lâmpadas para o ar-condicionado, ó. Ó, e tem potência mediana, mas a função da carga horária de trabalho, né, resulta numa grande contribuição no consumo mensal. Você pode colocar um sistema híbrido, né? Contrata o pessoal, né? Faz uma usina solar, só que não uma usina solar para cuidar de tudo. Para cuidar do sistema de ar-condicionado, você pode ter uma economia significativa. O secador de mão, do mesmo jeito, né? Obviamente. Se for um shopping center, à noite, obviamente ele vai voltar para a rede de energia elétrica, mas você pode utilizar também placa solar, tá? Ou utilizar um com a potência menor aí, tá? Dá para você ter essas opções aí. O chuveiro elétrico, eu já vi o pessoal colocar aquele ponto de força, inclusive não é ideal, tá? É ideal você pegar ele e fazer a conexão direta do condutor no equipamento lá, é um contador horário, né? Então você pode limitar a quantidade de tempo, ou seja, em 5 minutos, se o cidadão não finalizou o banho, a energia, né, desliga e a água fica gelada. Você pode fazer essa limitação, tá? Dos computadores aqui, do mesmo jeito, você pode pedir para o pessoal lá da tecnologia da informação da empresa, né, fazer a configuração para o modo de energia, né, o modo de economia de energia, tá? Então, eu coloquei de um modo geral, né? A gente tem que conscientizar os funcionários, né, do uso consciente, mas eu posso aplicar algumas estratégias, né, que fazem com que esse circuito consuma menos energia, utilizando, né, uma potência menor ou utilizando um sistema alternativo de energia, né, para ele funcionar a mesma quantidade de horas, né? Então ele vai continuar funcionando a mesma quantidade de horas, mas uma potência menor
ou um sistema, eu nem coloquei aqui, né? Um sistema alternativo. Isso aqui é só uma ideia. Então, esse relatório aqui, ele poderia, inclusive, ser entregue numa folha A4, daquele mesmo jeito lá daquele relatório aquele modelo que eu coloquei da limpeza de faixa de servidão, né? Por exemplo, a eletrotécnica Lara, o eletrotécnico Fábio, né? No uso de suas atribuições em conformidade com a NBR 5410, que fala de circuitos de baixa tensão, a NR10, que é segurança, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, segurança em serviço com instalação elétrica. Então você faz ali um documento ali mostrando, inclusive você acessa a sua página lá no, porque quando você pega o seu diploma, né, de técnico, de engenheiro, você vai no seu conselho e você faz o seu registro da habilitação técnica. Então, você só é habilitado tecnicamente, primeiro, se você concluiu o curso. Segundo, você vai no seu conselho e apresenta o seu diploma. Eles vão verificar e cerca de 30 dias, 20 dias, dependendo, eles te convocam. E aí, eu não sei como é que é o do CFT, mas eles me convocaram. Eu fui no CREA Goiás e participei de palestra, né, lá do superintendente, e depois eles me entregaram a minha habilitação técnica, tá? Então, a partir desse momento, você consegue fazer um login e uma senha para você entrar no sistema. Ele é como se fosse um e-mail, tá? Mas em vez de você só enviar mensagens, enviar arquivos, ele tem lá um sistema de gestão, porque todo serviço que você fazer, inclusive essa análise aqui, você pode falar, olha, estou fazendo análise pela empresa CEMOC, né? Uma instalação elétrica por exemplo, tem uma subestação de 75 kVA, né? Fiz análise lá e você escreve um texto menor aqui, e você registra lá é chamada de TRT, Termo de Responsabilidade Técnica. É um documento ser o equivalente à receita que o médico faz para a gente, né? A diferença é que seria uma receita dos serviços que foram prestados. Inclusive, ele serve também como nota fiscal, né? A fins aí de recolhimento aí, né? Da Receita Federal aí, tá? E é uma comprovação de que você, profissional qualificado, que tem um curso e que se habilitou no seu conselho, você se responsabilizou por aquele serviço e tem todo um trâmite, aí você gera o documento, geralmente no outro dia eles aprovam ou não, né? Às vezes você colocou uma unidade errada lá, eles pedem para você consertar lá, tá? E aí, por exemplo, se o eletrotécnico ele tem atribuição até 800 kVA. Aí vamos supor que a subestação são dois transformadores de 500, ou seja, dá 1000. Já o eletrotécnico não pode se responsabilizar, tá? Aí tem que ser um engenheiro eletricista. Mas até 800 kVA de potência ele pode se responsabilizar por uma empresa, tá? Professor, Pois não, Fábio? um exemplo desse que você deu aí de 1000 kW, se eu juntar dois técnicos, eletrotécnico podia assumir cada um uma rede? Então, lembrando que cada um pode se responsabilizar só por 800. Não, mas eu entendi. Antigamente eu poderia fazer uma medição, sei lá, tô chutando aqui, eu já vi de situações que ocorreram, mas isso não ocorre mais, tá? Aí vamos supor que o lote era membrado, que eles falam, né, separado. Aí você podia fazer duas entradas de energia. Hoje em dia você não pode fazer isso, não. Você tem que juntar o lote na prefeitura, né, ou separar, e aí cada um deles tem que ter a sua subestação, né, a sua entrada de energia, e aí cada um ele pode se responsabilizar por 800. Aí vamos supor que 8 vezes 2, 16, né? Vamos supor que tenha 1.600, né? Então ambos não podem se responsabilizar, porque cada um só por 800, e é uma entrada de energia apenas.
Mas foi interessante sua O pergunta aí. o que diferencia mais do eletrotécnico engenheiro é só essa limitação aí ou tem muitas outras coisas que vai Não, diferenciar? assim, na prática, só tem essa limitação, né? Eu poderia me responsabilizar por uma rede, né, de energia com uma potência, né, até 800 kVA. É porque assim, o engenheiro, né, ele tem uma estrada maior ali, né? Ou seja, o engenheiro ele vê mais disciplinas, né? Então ele tem uma abrangência maior. Já o técnico não, né? Na média aí, dependendo da escola aí, na média 2 anos, né? Que o eletrotécnico leva, 2 anos, às vezes um pouco mais, né? Mas assim, por padrão, pela Câmara de Educação é 2 anos e o engenheiro eletricista é 5 anos, tá? E daí, nesse gap aí, né, nesses 3 anos a mais, tem mais disciplina. Só para vocês terem uma ideia, 2 anos eu achava que eu fazia física e matemática. 2 anos eu vi física e matemática pesada mesmo, brutal. E eu ficava me perguntando, eu não estou fazendo engenharia, não, estou fazendo física e matemática. Só depois de 2 anos é que eu comecei a estudar a parte de instalações elétricas. Então é muito tempo, é muita matemática abstrata, né? E geralmente a gente utiliza ela só se você for fazer essa mais abstrata, né? Se você for fazer um mestrado, um doutorado, né? Um pós-doutorado, mas assim, no básico ali, você utiliza uma matemática, vamos dizer assim, no nível ali do eletrotécnico. Mas o engenheiro ele tem que ter um conhecimento mais elevado de programação. Nossa, tinha hora que eu achava, eu estou fazendo agora é ciência da computação, né? Tinha muita, mas muita coisa, algoritmo, programação, linguagem C, tá? Algoritmos estruturados, né? Os tipos de algoritmo lá. Então tem muita coisa, a parte de automação lá, controles proporcionais, integrativo, derivativo. Parte de eletrônica também, eletrônica geral, eletrônica digital, eletrônica de potência, né? Ela é bem ampla, né? O que a gente vê de eletrônica que é muito pouco, né? Na verdade, o que que a gente viu de eletrônica? Foi naquela primeira aula os retificadores, né? Circuitos retificadores. Ixi, tem muito mais circuito. Por exemplo, o eletrotécnico ele lida com inversor de frequência, né? Ele lida com soft starter. O inversor de frequência e a soft starter, na prática, ele é um CLP. Ele é um CLP dedicado, né, para realizar tarefas de controle de velocidade, controle de potência, startar a máquina. Aí tem os circuitos que são chamados são os acionadores ali, né, por transistor de potência, tá? Então, a gente lida com uma matemática, uma eletrônica aí de potência também pesada. Aí por isso essa limitação, tá bom? Mas foi interessante a sua pergunta aí. Beleza? Aí próxima aula, a gente continua aqui na nossa jornada aqui, né? No primeiro exercício, vou tentar fazer o máximo possível, né? Para a gente chegar o quanto antes aí em circuitos de tensão e corrente alternada, né? Que eles são um pouco mais complexos, tá? E aí até pedi para o professor, né, falar aí sobre matemática na parte de coordenadas retangulares, coordenadas polares, matriz determinante, né, para fazer análise de circuito, né, é importante vocês têm, vocês terem pelo menos uma noção mínima aí, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau. Tchau com Deus, professor. Boa noite. Boa noite, com Deus.